Hoje a gente vai lá para o Salmo 36. Ano novo, estudos novos, né? Graças a Deus. Depois tem bastante comunicados, temos novidades, temos que tomar algumas decisões, escolhas. Apareceu aí uma oportunidade, um lugar, mas aí eu queria conversar com vocês para a gente tomar uma decisão junto. Pro encontro, né? Segundo encontro. Tempo busca. Tá? Legal, uma oportunidade legal. Eu acho que é cabível, né? Mas eu queria, depois a gente conversa mesmo. Tá? Bom, vamos lá então, Salmo 36. Vamos ler o Salmo inteiro, que são 12 versículos. Achou aí, Lucas? Achou? Então tá bom. Diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Contínua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra do Senhor e pela verdade que encontramos nela, Senhor. E a tua palavra diz que em ti, Senhor, no Senhor, há um manancial da vida, Senhor. Que nesse ano, Senhor, todos nós venhamos a beber desta fonte que jorra, Senhor, do teu trono, da tua glória. Que a gente venha saciar a nossa alma, o nosso coração, a nossa própria vida, Senhor, na tua presença. Que seja um ano repleto da tua presença, da tua bênção, das tuas delícias, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa nesta noite com o estudo da tua palavra. Que não seja eu a falar, mas a tua palavra a alimentar o coração, a alma de cada um de nós. Que saímos daqui edificados pelo teu Espírito Santo e pela tua presença. Guarda-nos, ó Pai, nesta noite, da ação do inimigo, de todo levante. Senhor, leva cativos os nossos pensamentos ao teu trono, a nossa mente. Guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que haja salvação aqui nesta noite. E salvação através da mensagem, Pai, pelo instrumento da internet. Senhor, abençoa também aquele que estará ouvindo a mensagem pela internet. Fale com esta pessoa, com este seu filho, para que ele também seja edificado em nome de Jesus. Amém. E amém. Verso 9 diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O salmista aqui declarou: em ti, ou seja, no Senhor, né, em Deus, está o quê? O manancial da vida. Essa verdade dentro do Evangelho, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Somos evangélicos, estamos andando e buscando a presença de Deus, não é verdade? Estamos aqui reunidos em nome do Senhor, porque todos nós bebemos deste manancial da vida
que está no Senhor. Somente no Senhor, em sua presença, há uma nascente que jorra o quê? Vida. E vida em abundância. Porque quando a gente fala de manancial, a gente está falando, é muito. A gente está falando de uma fonte que jorra abundantemente dessa vida. A gente não está falando de pouca vida. A gente está falando de um manancial. Do Senhor mana incessantemente o que? Vida. Do Senhor jorra vida. É uma verdade dentro do Evangelho. É uma verdade à luz da palavra de Deus. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Bem-aventurado o homem que bebe, que sacia a sua vida, o seu coração, a sua existência neste manancial da vida que é o Senhor. Estamos aqui porque bebemos dessa água, porque queremos beber dessa água, dessa fonte, desta vida que jorra da presença de Deus. Irmãos, um novo ano se inicia hoje para nós, aqui no grupo, não é verdade? Estamos iniciando um novo ano aqui na Semente. E logo quando começa um ano, o que a gente faz? Geralmente, muitos de nós faz o que quando começa o ano? Nós criamos várias expectativas, planos, sonhos, realizações para esse novo ano de vida. É verdade ou não é? Nós criamos o nosso plano, a nossa caminhada, e a gente vê, a gente visualiza uma série de coisas que a gente anseia, que a gente busca num novo ano que se começa. Irmãos, eu gostaria de te convidar para junto iniciarmos esse ano declarando esta verdade do Evangelho. No Senhor está o manancial da vida. No Senhor há um manancial. O manancial da vida. Que lindo é descobrir essa verdade, que lindo é viver esta verdade, é se despertar e se descobrir e provar dessa verdade. No Senhor há um manancial, não é pouco. É vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, Ele confirmou esta verdade. Ele disse lá em João 10, vocês devem conhecer, é um texto muito conhecido. Ele disse: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus, Ele veio e Ele declara e Ele confirma essa verdade. Eu vim para ter vida e vida em abundância. É como se Ele dissesse: em Ti, Senhor, há um manancial de vida. No Senhor, em Cristo, em Jesus. Irmãos, nós temos uma fonte que jorra incessantemente e abundantemente da vida. Do Senhor mana vida, e por ou em seu Filho a temos em abundância. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muitas vezes perguntam, às vezes pessoas que não proclamam ainda a fé como nós proclamamos, ainda não entendem, não conhecem, e elas ficam tentando argumentar nas suas mentes, às vezes tentam argumentar com a gente: por que nós somos evangélicos? Por que ser religioso? As pessoas falam: mas eu não sou muito religioso, eu não quero ser religioso. A questão não é ser religioso. Aliás, eu acho que ser religioso é uma chatice. E eu acho que traz muito malefício mesmo. É ruim ser religioso. É chato ser religioso. Você é pra nada ser religioso. O que eles não entendem é que nós descobrimos um manancial. E que para estar mergulhado nesse manancial, bebendo desta água de vida que jorra em abundância em Cristo Jesus, irmãos, vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa que a palavra nos apresenta, para que não haja mais interpretações.
Vale qualquer coisa que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos encaminhe. Vale qualquer coisa, vale obedecer ao Senhor, vale depender do Senhor, vale confiar nele a nossa vida, vale entregar a nossa vida como sacrifício, como nós cantamos aqui hoje. Vale ir para a cruz, vale despertar-se para a vida em Cristo, e vale, porque é um manancial. Vale ou não vale a pena? Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para as pessoas, eu tenho certeza que vocês nesse final de ano, vocês tiveram pelo menos um pouco disso. Quando a gente olha para as tantas pessoas que a gente conhece, para o mundo, e vê, né, a condição que se encontra, a carência, né, que se encontra no coração das pessoas, a necessidade, o anseio por algo que elas nem sabem, né, que elas nem conhecem, elas anseiam em ser felizes, em ser alegres, em ser realizadas, não tem nada de errado disso. Mas quando a gente olha para o estado, para a condição que o mundo se encontra, e as pessoas, grande parte das pessoas se encontram, e a gente olha e fala assim, gente, eu conheço o manancial. Nós conhecemos o manancial. E nós precisamos, a cada dia, beber desta fonte, jorrar dessa fonte, e, se possível, pela graça de Deus, levar outras pessoas também. Falar, olha, há uma fonte, há uma manancial de vida. De vida. E é tão linda essa experiência com o Senhor, com Deus, que a gente pode estar passando pela experiência que for. Mesmo com lutas, mesmo com adversidades, a gente ainda assim bebe do manancial da vida. Isso é indiferente se você está passando por um bom ou por um momento não tão bom assim. Você bebe do manancial da vida. Por quê? Porque esse manancial não está nas circunstâncias. Não está se a minha vida está boa ou se está ruim. Se eu estou passando por problemas ou se eu não estou passando por problemas. Este manancial, ele está e ele se encontra em um único lugar. Sabe aonde? Não é nas circunstâncias. Não são as circunstâncias. Está em ti, diz a palavra. Ou seja, está no Senhor. Então, a todo momento que eu me aproximo do Senhor, a todo momento que eu me achego ao Senhor, a todo momento que eu me debruço aos pés do Senhor, eu posso estar passando por luta e adversidades, ou não, eu posso beber deste manancial da vida. Agora, eu posso te dizer que há os que bebem deste manancial da vida e há os que não bebem deste manancial. E eu te pergunto, você saberia me dizer quem pode, ou quem desfruta, quem bebe deste manancial da vida, e quem não desfruta e quem não bebe deste manancial da vida? Você saberia me dizer? Hoje o que a gente vai ver um pouco é isso. Com as palavras aqui do salmista, a gente consegue entender aos que bebem, aos que desfrutam deste manancial e aos que não desfrutam deste manancial. Vamos dar uma olhada? Alguém lê para mim do verso 1 ao verso 4 novamente, por favor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Eu disse para você que há os que bebem deste manancial e há também os que não bebem deste manancial. E aí eu te perguntei se você saberia me dizer quem bebe, quem desfruta desse manancial e quem não desfruta desse manancial. Exatamente. Eu tenho certeza, eu posso te dizer com total convicção, certamente o ímpio não desfruta deste manancial.
podemos afirmar na palavra de Deus que o ímpio não desfruta do manancial da vida. Você sabe por quê? Davi nos ajuda a entender isso com suas palavras. Olha só o que ele diz. Verso 1. De Davi, o servo do Senhor, ele diz: há no coração do ímpio, repara só, no ímpio, em seu coração, há algo que ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. O que tem no coração do ímpio? A voz da transgressão. No coração do ímpio há uma voz, olha só, há uma voz que fala, que diz, e essa voz é a voz da transgressão, ou seja, da violação, do erro, do engano, do pecado. No coração do ímpio há uma voz, a voz do engano, do erro, do pecado. E essa voz no coração do ímpio o afasta de qualquer possibilidade de beber, de desfrutar desse manancial da vida, porque o afasta da presença de Deus. Diz aí o texto que esta voz extingue o temor de Deus do coração do ímpio. Diz aí, Davi, não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora olha só, por que não há temor de Deus diante de seus olhos? Diz aí que esta voz, ela engana. Veja o verso 2, porque a transgressão o lisonjeia, ou seja, aquela voz da transgressão, ela faz o quê? Ela lisonjeia, ou seja, ela bajula, ela agrada, ela ilude, ela engana o quê? Os seus olhos. Não há temor diante dos seus olhos. E esta voz lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ou seja, o que Davi está falando aqui é que o ímpio é enganado pelo seu próprio coração. Ele acha que não tem nada de errado. Porque o seu próprio coração tem uma voz que diz para ele que as suas iniquidades não serão descobertas nem detestadas. E esta voz, ao dizer isso ao seu coração para si mesmo, o engana, o lisonjeia e rouba de si o temor de Deus nos seus olhos. Então, irmãos, no ímpio, não há a possibilidade dele desfrutar do manancial de vida, porque o manancial de vida está no Senhor. E o seu coração o engana, o ilude, dizendo: não há como ele ser descoberto as suas iniquidades, não há como elas sejam detestadas, então isso rouba o temor do coração. No ímpio há um coração que se inclina para a iniquidade e para a transgressão. E o que mais a gente pode falar do ímpio? Veja só as palavras do verso 3. Ele diz: as palavras de sua boca são malícia e dolo. Da sua boca saem o que, irmãos? Malícia. Você sabe o que significa malícia? Qualidade de maligno, maldade, inclinação para o mal, conhecimento do mal. Da sua boca sai o que é qualidade do maligno, maldade, inclinação para o mal, conhecimento do mal. E não só isso, hein? O que mais sai? Sai malícia e dolo. O que é dolo? Dolo, né? Dolo. Dolo é intenção para o mal. Intenção para o mal. Intenção para o mal e para o engano, né? E para a fraude, né? Ele maquina, prepara e executa. E ele forma a intenção. Isso. Tem
à disposição para o mal. Por isso que quando fala aí homicídio doloso, é intenção pelo bem. Teve a intenção. Intencionalmente maligno. Na sua boca saem palavras que são malícia e dolo. No seu coração uma voz que o engana e que o rouba de si o temor de Deus. E mais, hein? O ímpio, diz aí Davi, abjurou o discernimento e a prática do bem. Você sabe o que significa abjurar? Renunciar publicamente. Ou seja, diz aí Davi que o ímpio renunciou publicamente o discernimento e a prática do bem. E é verdade. Eles declaram lá, né? Eu gosto disso, eu gosto do mal, eu gosto de fazer isso. Tem uns até que brincam, né? O inferno que vai ser divertido. O céu vai ser chato. É ou não é? O céu vai ser monótono. Não quero ir para o céu, quero ir para o inferno. Misericórdia, né? O ímpio renunciou, irmãos, o bem, a prática do bem, o discernimento. Como pode o ímpio, então, desfrutar do manancial da vida se ele renuncia publicamente à prática do bem? Não é porque ele não tem acesso, porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus está aberta para todos quantos quiserem. Mas enquanto não houver esta renúncia do mal, né? Você vê que aqui o que acontece é ao contrário. É porque ele não quer, ele renuncia o bem. O ímpio renunciou o discernimento e a prática do bem. Ele é feliz praticamente. Ele tem prazer. Ele tem prazer. Por isso, não pode desfrutar do manancial da vida. E tem mais, hein? Olha só o verso 4. A palavra aí declara: no seu leito maquina a perversidade e detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. O ímpio maquina o quê? Bons projetos, bons sonhos para um novo ano que se inicia. O que diz aí? Perversidade. E diz aí, o ímpio detém-se no seu leito, né? Quando ele deita para descansar, quando ele deita para dormir, ele maquina, ele pensa, ele fica lá armando, criando o quê? Perversidade. Você vê que o mal, né? O mal está no coração do homem, né? Você vê que o mal está no interior do homem, né? Está no interior, né? Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Por quê? Porque está dentro. Porque tem aquela voz da transgressão no interior. Aonde que Davi falou que está? No coração do ímpio. Isso que a gente tem que pedir para Deus tirar do coração. É santificação do coração. O Evangelho ele santifica. Por que Evangelho tem que ter transformação? Por que a gente fala de transformação? Por que a gente fala de morrer de novo e nascer de novo? Morrer e nascer de novo. Porque Deus é completamente necessário, é totalmente necessário. É fundamental, é indispensável que haja uma transformação do homem. Que haja uma transformação do interior. Que haja uma transformação do coração. Porque o ímpio deita e maquina o quê? A perversidade. E olha só, diz aí que ele detém-se em caminho que não é bom. Ou seja, ele permanece, né? Ele se mantém aonde? Num caminho que não é bom. Por onde que o ímpio anda, irmãos? Se você não sabe nada do ímpio, você pode falar assim: o ímpio anda num caminho que não é bom. É bíblico, está aqui, ó.
Está bem assim, né? Caminho que não é. E aí ele diz aí, o ímpio também não se despega do mal. Ou seja, o ímpio está apegado ao quê? Ao mal. Ele não quer se livrar do mal, ele não quer se desapegar do mal. É bem assim mesmo, né? As pessoas não querem, elas querem continuar vivendo aquela vida. É uma escolha, essa é uma decisão. Porque a nossa pra eles é insuportável. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: por isso o ímpio não desfruta do manancial da vida que está no céu. Por que que ele não pode desfrutar, irmãos? Porque ele não se desapega do mal. Não tem santinho indo para o inferno, você sabia disso? Muita gente fala, mas aquele cara é tão bom. Mas aquela pessoa é tão... ela é tão certinha, tá? Mas ela não se desapega do mal. Nunca matou, nunca roubou. Mas no seu coração, maquina o quê? Da sua boca sai o quê? Malícia e... Estava lendo aquele livro do ótimo menino. Vida cristã normal? Não, eu, mas Cristo. Nossa, eu não sei. E tem uma parte que é muito, eu não sei, não lembro exatamente assim, mas que ele fala da questão do livramento de nós mesmos, né? Quando nós somos crucificados com Cristo. Que nós temos que ser gratos e alegres por ter morrido, né? E ter sido crucificado, porque se nós olharmos para nós, sem Cristo, né? Sem permitir que Cristo, como Paulo fala, né? Não eu, mas Cristo. O que é a gente, né? E que a gente tem que realmente ser alegre, ser grato a Deus. Aliás, é a obra mais extraordinária, né, do Evangelho, essa transformação, essa libertação de nós mesmos. De nós mesmos no sentido da nossa própria natureza. Das nossas vontades, de tudo. Eu achei Deste muito coração. legal, porque ele escreve assim, isso pode chocar com você, uma coisa mais assim. Realmente, quando você lê para mim, você fala assim, nossa, mas que forte isso, né? Aliás, quando a gente fala, eu tenho uma opinião sobre libertação. Libertação é exatamente isso. É libertação do coração perverso, é cruz, é novo nascimento. Porque Jesus mesmo disse, se você pensar em libertação só como expulsar demônio, Jesus disse que se sair, ele volta com mais 7 e o estado dele fica pior do que estava. Vem contra a casa varrida, limpa, vem com mais 7 e fica pior. Encontra a casa vazia, né? Se estiver lá, vazia. Porque resolve o problema é esse coração na hora. vazio. Libertação mesmo. Na hora e acabou. Então, o que eu queria, consegui. Né? É o alívio. Deu alívio. Não é o descanso. Não é refrigério. Não é o refrigério. Não é a vida, não. Então, irmãos, certamente o ímpio não pode desfrutar desse manancial da vida. Porque ele caminha em caminhos que não é bom, não se desapega do mal, maquina a perversidade, no seu coração a voz da transgressão, que o engana, que o ilude e que o rouba do temor de Deus. Então, dele não pode desfrutar do manancial da vida. Bom, então quem desfruta do manancial da vida? Alguém lê para mim do verso 5 ao verso 10. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, perseveras os homens e os animais. Preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos teus.
Bom, então, quem desfruta do manancial da vida? Resposta, verso 10. Que diz aí: contínua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. O ímpio, no coração do ímpio é o quê? A voz da transgressão. E há também aqueles que têm o quê? O seu coração é reto. E são aqueles que conhecem ao Senhor. Contínua a tua benignidade aos que te conhecem. E a tua justiça aos retos de coração. Aos que te conhecem, aos que conhecem ao Senhor. Aos retos de coração. Aos que têm o coração reto, puro, limpo, santificado na presença do Senhor. Não tem como a gente desfrutar do manancial do Senhor, irmãos, sem conhecer ao Senhor. Aos que te conhecem, ele diz. Quem desfruta do manancial? Os que conhecem. Os que conhecem ao Senhor. E os que têm o seu coração reto na presença do Senhor. Ou seja, que já têm uma experiência da santificação, da purificação do coração na presença do Senhor. E agora, irmãos, olha só. O que é beber deste manancial? O que é descobrir este manancial? A palavra de Deus diz assim: descobrir que em ti, ou seja, no Senhor, a tua benignidade chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Quando a gente fala desse manancial da vida, quando a gente fala sobre o manancial da vida, a gente está falando sobre a benignidade do Senhor. A gente está falando sobre a fidelidade do Senhor. Davi diz: a tua benignidade chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A benignidade e a fidelidade do Senhor são tão grandes, diz Davi, tão grandes que Davi descreve dessa maneira: chega até os céus. O que é beber do manancial da vida, irmãos? É descobrir que em Deus, em ti, na presença do Senhor, a benignidade e a fidelidade do Senhor são grandes. Ele diz: chega até os céus. Beber do manancial é descobrir que Deus é grandemente benigno e fiel. O que é beber do manancial da vida é descobrir a bondade do Senhor, a grandiosidade da bondade, da benignidade e da fidelidade do Senhor. O que é beber do manancial da vida, irmãos, é descobrir essa simplicidade, mas essa simplicidade extraordinária e maravilhosa. Deus é fiel. Deus é benigno, grandemente benigno. A descoberta desse manancial da vida é beber da bondade e da fidelidade do Senhor que jorram fartamente da sua presença. Descobrir que a bondade e a fidelidade do Senhor é tão grande como um manancial que jorra, que jorra, que jorra, que jorra, que jorra, e que eu e você podemos se saciar dela. Quando a gente fala de benignidade e fidelidade, isso só faz sentido quando a gente experimenta dela. Você fala para você: olha, bondade. Se for uma palavra solta ao ar para você, isso não faz sentido nenhum. Mas quando você experimenta, quando você bebe, quando você toma, quando você se sacia nela, isso faz toda a diferença. Porque isso traz, sabe o quê? Vida. Quando você descobre que Deus é fiel e grandiosamente benigno, a sua vida é saciada. Isso é lindo. É uma mensagem simples dentro do Evangelho, mas ela é extraordinária. Deus é bom. Deus é benigno.
Deus é fiel. Davi coloca isso de maneira como um poema, né? Até os céus, Senhor, a tua benignidade alcança, até as nuvens as tuas fidelidades. Ou seja, quando ele olhava para o céu e para a grandiosidade da criação de Deus, sabe o que ele via, irmãos? A benignidade e a fidelidade. Quando ele olhava para os céus, olhava para as nuvens, irmãos, ele via Deus é fiel, Deus é grandiosamente benigno. Que lindo é isso, né? Você olhar. E o que você vê? Você vê Deus é benigno, Deus é fiel. Grandiosamente. Agora olha só, não para aí, né? Verso 6. Diz aí, a tua justiça é como as montanhas de Deus. Olha só, beber desse manancial é descobrir a benignidade e a fidelidade do Senhor e também a justiça do Senhor. Olha só que maneira que ele coloca isso. Ele diz assim, a tua justiça é como as montanhas de Deus. O que ele quer dizer com isso? Repara só. Ele diz assim, logo depois, tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Depois o verso 7 ele diz assim, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Olha só de que maneira ele coloca, quando ele prova e ele experimenta da justiça do Senhor. É como se ele dissesse assim, a justiça do Senhor é como altas montanhas, as montanhas de Deus, que ao redor de uma cidade acolhem muitas pessoas e as preserva e as guarda. A justiça do Senhor é como se ele dissesse, é um alto refúgio, é uma fortaleza ao redor dos seus filhos. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Ou seja, a descoberta desse manancial da vida é beber desta justiça de Deus que acolhe, que preserva e que guarda. É isso que ele está falando. E é outra coisa que a gente também só experimenta de verdade quando a gente vive. Falar para você, Deus é justo é uma coisa, você viver dentro da justiça de Deus, você vai descobrir que são como as montanhas de Deus ao redor da sua vida. Que te preserva, que te guarda, e que os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Procuram, vão lá como um alto refúgio, fugindo de um sol, né, que queima, e eles vão lá e se acolhem à sombra das suas asas. Quando a gente caminha por esse mundo, infelizmente a gente se depara em várias situações onde a justiça não prevalece. É verdade, pai? E aí eu te pergunto, para onde a gente foge? Alguns querem fazer a justiça no próprio punho, pelo próprio braço. Alguns desistem da justiça. Alguns padecem e outros se acolhem à sombra das tuas asas. Alguns olham para as montanhas de Deus, e essas montanhas de Deus se chamam a justiça do Senhor. Beber do manancial, irmãos, é se acolher na presença de Deus, a busca da sua justiça, não da justiça nossa, porque às vezes a gente quer fazer a nossa justiça. Seja feita a minha justiça, assim na terra como nos céus. É verdade ou não é? Ou sejam feita a justiça dos homens. Agora, quem está falando isso aqui é um homem que foi totalmente injustiçado.
Começando dentro de casa. A começar dentro de casa. Foi uma pessoa que foi rejeitada pelo próprio pai, pelos próprios irmãos. Foi uma pessoa perseguida quase que à morte, né? Buscavam a morte dele. Sabe por que crime que ele fez? Sabe por qual crime? Não tinha cometido nenhum crime, concorda comigo? Meu coração adorador. Porque bebia do manancial da vida. O crime desse homem foi beber do manancial da vida. E esse homem sabia o que era um coração que maquinava perversidade no leito, que não se desapegava do mal e que buscava ansiosamente, né, a maldade, a perversidade, a transgressão. Ele conheceu isso. Como eu sei que aqui também todos vocês conhecem. Todos têm experiência, já viveram isso, sabem o que é isso. Só que esse homem, quando pensava em justiça, esse homem, quando pensava na justiça, ele olhava para as montanhas de Deus. Esse homem se acolhia na sombra das tuas asas. E ele diz: em ti está o manancial da vida. Descoberta deste manancial da vida é beber da benignidade, da fidelidade e da justiça de Deus, que eu repito, acolhe, preserva e guarda. Agora, e mais, hein? Verso 8, alguém lê para mim. O que é desfrutar do manancial, irmãos? Fala aí para mim com esse texto. O que você encontra aí nesse texto? Você pode dizer que é verdade? O que mais? Pode ter abundância, mas a pessoa pode não se saciar nela. Agora o texto diz aí o quê? Fartam-se da abundância. E mais um detalhe aí muito importante. Da tua casa. Desfrutar do manancial do Senhor é fartar-se. A fartura, a preenchimento, a satisfação, irmão. Esse fartar-se aqui é saciar-se. É desfrutar-se e, né, sair saciado, farto. Do que, irmãos? Da abundância da casa do Senhor. Olha só, nesse texto a gente pode falar de fartura, nesse texto a gente pode falar de abundância, certo ou não? Podemos falar da fartura, podemos falar da abundância, que está onde? Na casa do Senhor. Onde está lá o Senhor, onde está a fonte. Quando eu vi esse texto aqui, irmãos, eu me lembrei do pai do filho pródigo, recebendo o seu filho com vestes novas, sandálias novas, anel no dedo, um novilho cerrado e festa para um filho que retornava para a sua presença. Quando eu olhei para esse texto, eu lembrei das bodas do rei, que dizia: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Quando eu olhei para esse texto, eu pensei e lembrei dos banquetes da graça e da glória na presença de Deus. A fartura em abundância na casa do Senhor. Onde está o Senhor? Na presença do Senhor. Nosso coração se sacia, sabe aonde, irmãos? Na presença do Senhor. A nossa vida. Você quer ser uma pessoa realizada? Todo mundo quer ser pessoa realizada. O problema é onde você vai buscar a realização. Aonde você tem procurado se realizar? Alguns se procuram se realizar na internet. Outros se procuram realizar em pessoas, outras pessoas. Outros procuram se realizar em dinheiro, com dinheiro. Mas eu digo, somente a fartura e a abundância está na casa do Senhor.
Uma prova disso é aquela parábola lá, né, que Jesus diz do homem louco, que tinha em abundância um celeiro e muitas coisas, e ele olha para aquilo e fala assim, vou destruir isso aqui, construir um maior. Aquilo demonstra que ele não está saciado, que tem muita coisa, mas ele ainda precisa de mais. E Jesus está falando assim, você é louco. Quando a gente fala do manancial da vida, a gente está falando de fartura e abundância na casa do Senhor. Só sei que quem desfruta desse manancial pode dizer como Davi, na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Olha isso. Para ele, irmão, aquele manancial jorra torrente das delícias do Senhor. Eu estou falando essas coisas, parece muito longe para vocês? Falar das delícias do Senhor, falar das torrentes do Senhor, do manancial do Senhor. Parece muito subjetivo. Torrente, correntes impetuosas das tuas delícias, disse Davi. Davi desfrutava de algo para ele na presença do Senhor que ele chamou de as tuas delícias. Irmãos, é delicioso estar na presença do Senhor. Eu quero começar esse ano, 2013, dizendo, irmãos, o manancial da vida é uma delícia. Sem explicações. Sem detalhes. Sem detalhes. Você quer experimentar isso? Você tem que ir atrás, você tem que buscar, você tem que ir no Senhor, não é comigo. Sabe, agora na passagem do ano, né? Teve uma queima de fogo da parte de casa, a gente sempre vai pra ver. E aí tinha aquele monte de gente, né? E você vê as pessoas ali nessa expectativa, né? Que estavam falando, dessas coisas, assim. Mas aí eu olhava em volta assim, eu conseguia ver nitidamente esse vazio mesmo, assim, né? Porque ali as pessoas estão ali, elas se abraçando, bebendo e tal. Mas, tipo, aí eu até comentei com ele, aí amanhã tá todo mundo de ressaca. Alguns doentes, Alguns alguns brigam, alguns alguns traem, aí vira uma confusão. Outros matam por R$7. nem lembro o que aconteceu no dia anterior e continua fazendo a mesma coisa. Outros matam por R$7. Você imagina só. R$7. Se eu estou no restaurante ali, eu acho que deixa eu pago, tá? Mas aonde eles estavam procurando, onde eles estavam também, né? Não era no manancial da vida, né? Verso 9 diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Outra coisa fundamental, de extrema importância, que está relacionada a esse manancial da vida, é o que, irmãos? No Senhor, a luz. E na luz do Senhor nós vemos o que? A luz. Esse texto é totalmente profético. Há um mistério do reino aí, se você não sabe, uma das coisas mais extraordinárias. Na tua luz vemos a luz. Beber desse manancial de vida é desfrutar destas correntes impetuosas das delícias do Senhor, onde há fartura e abundância da casa do Senhor, e é ver a luz do Senhor brilhar sobre as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos muito dessa luz. Porque é essa luz que dissipa as trevas. E nós conseguimos ver as luzes. Somente essa luz que rompe as trevas. E a gente consegue ver a luz. Na luz do Senhor, na presença do Senhor, brilha. Esse manancial brilha. E a gente vê, a gente enxerga a luz. A descoberta desse manancial é beber e saciar-se
da abundância e as delícias que somente o Senhor pode oferecer na sua presença. Irmãos, eu estou falando aqui de delícias na presença do Senhor, de estar na presença do Senhor, de ver a sua luz, de saciar-se na presença do Senhor. E a coisa mais linda, porque Davi, né, ele está falando aqui, ele começa falando desse salmo do ímpio. Ele está falando do ímpio que maquina o mal, que o coração, a voz da transgressão. E de repente, no meio do salmo, há um paralelo, um paradoxo completamente, né, extraordinário. Porque de repente ele começa a falar da benignidade do Senhor, da justiça do Senhor, da bondade do Senhor, do manancial do Senhor, da luz do Senhor, do brilho do Senhor. Que diferença, né? Para mostrar. Esse texto é para mostrar a diferença. E ele podia estar sendo perseguido, ele podia estar sendo injustiçado, ele podia estar indo morar com os filisteus, como acontece com ele. Há um momento da vida dele que ele vai morar com os inimigos. Não porque ele quisesse, mas acontece dele ter que ir, ter que fugir, né? Porque estavam caçando ele. Mas ali onde ele estivesse, ele olhava e falava assim: o Senhor é manancial. A luz no Senhor, a justiça, a bondade, a benignidade. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que não importa onde vocês estão ou o que vocês estão vivendo na vida, o que vocês mais precisam é beber do manancial da vida no Senhor, é descobrir desse manancial e viver desse manancial, mesmo se for estiver sendo injustiçado, mesmo se estiver perdendo ou padecendo algo, irmãos, brilha. Na tua luz, vemos a luz. Ele podia estar sendo perseguido, mas ele estava vendo. Para finalizar, verso 10 ao verso 12, diz assim: contínua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Davi termina este salmo dizendo: contínua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Para Davi, irmãos, e para quem bebe do manancial da vida, para aqueles que bebem desse manancial da vida, a benignidade do Senhor é grande, como ele falou, é preciosa, ele falou assim: preciosa é a tua benignidade, e é contínua. Não é, irmãos, por que ele fala de manancial? Porque é contínuo. Quem bebe do manancial, bebe de manancial, não bebe de um bebedouro que você tem que apertar com aquelas gotinhas. E às vezes não sai, né? Que não sai a água. Às vezes tá entupido, né? Você está entendendo? Vocês têm que entender as figuras do livro. Quando a gente está falando de bondade, a gente está falando de bondade que é grande, que é preciosa e que é contínua. Quando a gente fala de manancial da vida, a gente está falando de fartura, de abundância, das tuas delícias, da tua luz, da tua presença, de algo extraordinário. Quando Jesus falou de vida em abundância, ele falou de vida em abundância, ele não falou de vida meia boca, ele falou de vida em abundância. E talvez não seja aquilo que muita gente imagina, pensa, Não é né? Talvez não seja aquilo que as pessoas estão visualizando, né? Com o seu amor ao mundo, com a sua cobiça dos olhos, com a sua cobiça da carne. Isso não é o manancial que a Bíblia está falando. Se você tenta visualizar esse manancial da vida, nós estamos falando do manancial da vida, segundo a cobiça dos teus olhos, segundo a cobiça da carne, segundo o amor ao mundo e as coisas do mundo, você não vai desfrutar desse amor nunca, desse manancial nunca. Esquece. Esquece. corre para o mundo. Manancial de luz. Porque desse manancial você não vai desfrutar. Hã? Manancial de luz. Nós estamos falando de manancial dos que te conhecem. Nós estamos falando do manancial daqueles que o coração é reto na presença de Deus. Onde não há trevas, onde a luz brilha.
onde as delícias não são as delícias desse mundo, são as delícias das tuas correntes. Coisa que só vem do Senhor, é da presença do Senhor. Não tem lugar nenhum aqui. Claro, irmãos, que nós acreditamos que Deus nos abençoa, que Deus nos cuida, que Deus, né, é conosco, Deus pode até fazer-nos prosperar materialmente. Mas esta abundância, essa fartura, ela vai além disso. Muito além disso. Muito além disso. Tem gente que tem tudo nesse mundo e não bebe desse manancial. Não tem nada. E de vida mesmo, não tem nada. E não cessa aquela ganância, porque não sabe. E a pessoa vive num vazio, né? Porque ela vê tudo aquilo, ela pode comprar tudo que o dinheiro dela pode comprar tudo. É. Mas a pessoa... A Bíblia retrata reis, poderosos reis de impérios, né, que tinham impérios sobre as suas mãos, mas tomados de trevas, tomados de fartura que não era. Você já assistiu aquele filme do Nascimento de Jesus? É interessante que ele faz um paralelo o tempo todo, né? Com Jesus, o Rei dos Reis, e o Rei Herodes, no templo. E você vê a diferença. Um em luz, o outro em trevas. E não foi só o único. Há muitos e muitos reis tratados na Bíblia. Trata reis. Reis, assim, poderosíssimos. Não está falando de reizinho não, hein? Está falando de rei. Poderoso. Mas tomados de trevas. É que a gente muitas vezes olha, né, muita gente olha para a palavra e vê o que quer ver, né? Vê e vai atrás do que quer ver. Nós estamos falando do manancial da vida. Tem gente que nesse mundo não tem nada materialmente e tem tudo porque bebe do manancial da vida. Bebe do manancial da vida. Nós cristãos, irmãos, aliás, vou falar uma coisa para vocês, hein? Isso é muito comum para nós. Olha o que Paulo fala. Quer ver? Olha só que lindo. Deixa eu achar aqui o texto. Deixa eu ver se eu acho agora. Aqui, achei. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 4, mas eu vou ler a partir do verso 6. Ele está falando dele, do ministério dele. Aí ele fala assim, do verso 5 em diante, ó. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Agora olha só, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Está entendendo? Eu gosto disso aqui, ó, entristecidos, mas sempre alegres. Irmão, explica aí. Vai, me explica. Como assim? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Como? E é lindo porque ele fala enriquecendo a muitos. Ele está se referindo a outros. E depois ele fala assim, nada tendo, mas
possuindo tudo. Irmãos, quem fala isso aqui é quem bebe do manancial da vida. Quem desfruta das tuas delícias. Das delícias do Senhor. No Senhor. Quem sacia sua vida na presença do Senhor. Quem bebe da fonte que jorra para a vida eterna, que é o Senhor. Onde a bondade é grande, onde a bondade é preciosa, onde a bondade é contínua, não acaba, é benignidade sobre benignidade, sem fim. Já os ímpios, Davi disse, tombaram os obreiros da iniquidade. Lembra, os ímpios tombam. Estão derruídos e já não podem levantar-se. Tombam-se, destroem-se e não podem se levantar. Irmãos, a palavra de hoje é muito simples. Tenho certeza aqui que vocês já ouviram, conhecem. Não é novidade para vocês o que eu estou falando aqui hoje. Entretanto, eu gostaria de lançar um desafio para você neste ano. Embora talvez isso para você não seja nenhuma novidade, eu gostaria de desafiar você neste ano a buscar constantemente saciar a sua sede, a sua vida neste manancial da vida que é o Senhor. Você que está aí na internet, que está me ouvindo talvez pela primeira vez, você precisa saciar a sua vida no manancial da vida que é o Senhor. Eu estou aqui para te falar não sobre as coisas desse mundo, mas sobre o manancial da vida que é o Senhor. E eu desafio a você e a vocês, a todos nós, neste ano, irmãos, a buscarmos, a saciar não somente os nossos sonhos e as realizações que todo mundo fala para vocês no final do ano. Muitos sonhos, muitas realizações, muito dinheiro no bolso. Irmãos, busca saciar esse ano na presença do Senhor, do manancial da vida. Onde você pode estar pobre, não tendo nada, mas vai poder dizer, eu tenho tudo. Pode estar entristecido, mas você fala assim, sempre alegre. Nossa, só na presença do Senhor. É na presença do Senhor. É coisa extraordinária. Mas eu quero ser esse louco aqui, viu? Eu quero beber dessa fonte nesse ano. Não que eu não tenha já bebido ou não esteja bebendo, mas eu quero mais. Eu quero poder dizer, como o salmista, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Tenho sede do Deus vivo, irmãos. Esse ano é beber do Senhor. Se todo mundo aqui saciar-se do Senhor, beber-se dessa fonte, irmãos, quantas coisas Deus pode realizar na vida, na nossa vida e através da nossa vida. O que pode ser este ano, irmão, na tua presença? É um manancial. Então, para você, né, eu diria um bom conselho. Vá mergulhar nesse manancial. Deita, se entrega, se rende, irmãos, às torrentes da vida. Se rende à presença do Senhor, ao viver com Cristo, onde há vida e a vida em abundância. Não estou falando de religião, não estou falando de religiosidade, de igreja, não estou falando para você vir aqui, ficar aqui, estou falando de você estar na presença do Senhor. Isso é muito maior do que qualquer religião. É o que faz toda a diferença. Eu quero olhar para a minha vida daqui tantos anos e olhar para trás e falar assim, sabe uma coisa? Bebo do manancial. Só isso me basta. Se eu olhar para a minha vida e falar assim, tenho bebido do manancial da vida, para mim, basta.
Deus tem nos chamado para nos saciarmos na sua presença, bebermos das suas torrentes de delícias. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela simplicidade da Tua palavra, pelo testemunho do Teu servo Davi, que pôde contemplar, Senhor, olhando aos céus, a Tua preciosa bondade, benignidade, a Tua justiça, a Tua fidelidade, a Tua fartura, a Tua abundância. Senhor, que essa seja a verdade de todos nós e daquele que nos ouve pela internet, de olhar para o Senhor e contemplar a fartura da vida, a abundância de vida na Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que em Ti está o manancial da vida. Então, que pela Tua graça e pela obra consumada de Cristo, pela obra da cruz, pelo sangue derramado de Jesus Cristo, nós também venhamos a estar na Tua presença para beber desta fonte, para beber desta torrente, destas delícias. Que esse ano seja um ano da fartura do Senhor, um ano da abundância do Senhor, da presença do Senhor, da glória do Senhor, da graça do Senhor, da verdade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a gente venha declarar como Paulo, mesmo que entristecidos, sempre alegres, mesmo, Senhor, que pobres, tendo tudo, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor, por a verdade, por esta verdade do Evangelho, por esta verdade, Senhor, de estar na Tua presença, onde há abundância de vida. Nós te louvamos por Cristo, por tudo que Ele conquistou para nós, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, obrigado pela verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser orar, fique à vontade. Em nome de Jesus.